não é chavão, mas nós já poderíamos ir para casa. De tanto derramar do Espírito Santo. Mas eu acredito que o Senhor ainda tenha mais para fazer nesta manhã. Amém? E que o Senhor, com a sua misericórdia, possa me usar. E o desejo do meu coração, a minha expectativa no Senhor, é que você saia daqui melhor do que você entrou. E que o seu coração leve a palavra de Deus. E que ela faça diferença na sua vida. As minhas palavras são de amor, de carinho para você, você pode ter certeza. Mas ela não vai mudar a sua vida. Você só vai receber o meu carinho. Mas a palavra ministrada da parte de Deus, ela muda a sua vida. Ela mudará a sua história. E o que eu tenho para te dizer hoje é que a palavra de Deus, ela começou lá em cima, quando a pastora Luciene orou por mim, juntamente com a pastora Vânia. E ela, como se ela estivesse dentro da minha casa, lá no meu quarto, lendo o meu esboço. E a oração dela disse assim: Pastora Lu, entrega ao Senhor, Ele é quem faz. A palavra é dEle. A palavra é dEle. Ele é quem faz. Enquanto você estiver lá, deixa Deus te usar. Fale somente aquilo que Ele quiser falar através de você. E eu agarrei a palavra. Fui ali pedir a bênção do meu pastor. Deixa eu te ensinar algo nesta manhã. Nunca suba neste lugar sem a bênção dos seus pastores. Todas as vezes que eu venho ministrar aqui, eu passo lá e peço o abraço dele. E ele sempre me abençoa. E hoje eu fui mais cedo, que hoje eu estou tremendo mais. Aí ele disse algo para mim que eu vou levar para a vida. E eu tenho anotações, eu anoto porque eu esqueço, né? Eu acredito que nós esquecemos muito do que Deus fala neste lugar. E eu vou anotar. E ele disse assim, eu falei assim, pastor, eu vim pegar minha bênção. E ele disse assim, eu te abençoo, não por uma pregação, mas eu te abençoo por uma vida na presença do Senhor. Tem algo melhor que isso? Não. E ele ministrou agora há pouco que você pode fazer tudo. Você pode ter tudo. Mas se você não tiver a presença, de nada vai te adiantar. E tudo culminou. E foi uma luta, porque eu sou igual meu marido falou. Eu quero entrar para o quarto e não sair mais. Eu quero ficar lá. No dia que o pastor Luiz avisou meu esposo chegou lá no quarto. Eu estava com uma leve enxaqueca. E aí ele chegou assim e falou assim, meu amor, levanta, apruma. Igualzinho a pastora Lu fala, apruma, que você vai pregar domingo de manhã. Eu levei uns sustos, que eu não sei nem para onde que foi a enxaqueca. Foi tremendo que Deus fez, Deus me curou. E eu, meu Deus, então a partir de agora eu já tenho que correr, né? E eu quero louvar a Deus pela sua vida. E eu quero agradecer. Gratidão a Deus, gratidão aos meus pastores, Luiz e Luciene. Gratidão ao meu marido amado, cheiroso, que me abençoa, que me valida todas as vezes. Gratidão a Deus pelos meus filhos. Minha filha está aqui, mãe, vai e vai ser uma bênção. Meu filho está lá em São Paulo e ele disse, mãe, vai ser uma bênção, como sempre foi. E eu quero começar dizendo para vocês que nós temos vivido tempos muito difíceis. Famílias têm sido saqueadas. Agora mesmo recebi uma notícia muito triste ali, que a pastora Lu depois deve compartilhar, de algo muito triste que aconteceu. E muitas vezes as famílias se sentem abandonadas por Deus. Se sentem à deriva. Muitas vezes. Mas eu quero dizer para você que, com tudo isso, a palavra de Deus nos ensina que mesmo diante das adversidades, mesmo diante do caos, né, pastor Saulo? Mesmo diante da má notícia, Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele nos dá renovo. Ele nos restaura. Quando seguimos a Cristo e seguimos também a orientação dos profetas. Ali está o nosso tema. Renovo na família pela obediência a Deus e a seus profetas. E eu gostaria de fazer uma leitura rapidamente para você situar juntamente comigo. Não leva 5 minutos. Eu li lá em casa para ver quanto tempo levaria. Mas é bom para que você entenda sobre o que é que nós vamos falar. E tudo já foi ministrado aqui. Vocês vão ver que tudo já foi falado nesse altar. Desde o louvor, o pastor Luiz, todos já falaram. Diz assim, o texto que nós vamos ler
Está em 2º livro de Crônicas 20. Se você puder abrir a Bíblia. E eu vou ler do 1 ao 26. Fala, nossa, pastora, que texto longo. Mas eu vou ler o mais rápido que eu conseguir, porque é importante, amém? Depois disso, os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Digam assim comigo, guerra. Mensageiros informaram a Josafá, um exército enorme, diga enorme, de Edom vem além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado. Diga assim comigo, Josafá teve medo. Com essa notícia, pediu orientação ao Senhor, orou e jejuou em todo o Judá. A minha versão é a NVT. Amém? 4. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda ao Senhor. Josafá se pôs de pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo no templo do Senhor. E orou, diga assim comigo, e orou. Ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, somente Tu és Deus. Deus que estás nos céus, Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes desta terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? 8. Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante desse templo, onde o Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem? Vieram nos expulsar de nossa terra que nos destes por herança. Ó Deus, não os castigará por isso? Não temos força para lutar. Diga assim, não tenho força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Olha para o seu irmão que está do lado e diga assim, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse, na versão King James diz assim, e falou o profeta. Diga assim, profeta. Escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo, não fique desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. O que o pastor Luiz disse agora mesmo? Se não for o Senhor, nós ficaremos completamente perdidos. Amém? 16, amanhã marche contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre porta para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, diga assim, posições. Depois, fiquem parados, digam, parados. E vejam o livramento, digam comigo, livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão. O que é que nós fizemos agora mesmo? Nós nos prostramos diante do Senhor. E todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas do clã de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Este aqui é o ponto-chave da pregação desta manhã, que Deus falou muito ao meu espírito. Verso 20. Bem cedo, na manhã seguinte, depois que o rei Josafá, ouviu o profeta, depois que ele recebeu a palavra da parte de Deus,
ele disse bem assim: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus. Eu digo para vocês nesta manhã: creiam no Senhor, o seu Deus, e permanecerão firmes. E ele continuou: creiam em seus profetas e terão êxito. Digam assim comigo: creiam nos seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e de Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. 24. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se havia visto o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podiam enxergar. Não escapou nenhum só dos seus inimigos. Nenhum dos seus inimigos irão escapar. Amém. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. Para finalizar, no 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá. Algumas versões diz Beraca, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje, é chamado de Vale de Beracá. No início, o rei Josafá buscou o Senhor. Em meio à guerra, ele parou e glorificou o nome do Senhor. E no final, ele tornou a prostrar e glorificar o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por sua palavra? Então, eu acredito que todos entenderam o texto. E para fazer um resumo breve, o capítulo começa falando que o rei Josafá recebeu a notícia de que seria atacado por 3 grandes exércitos. E ao se deparar com a notícia, ele, como um comandante de guerra, como um guerreiro, como um rei, ele poderia simplesmente fazer como muitos homens fazem hoje. Ele poderia planejar, ele poderia chamar toda a sua equipe e fazer um planejamento para vencer esses inimigos. Porque ele era um comandante, ele era valente. E ele tinha estratégias. Muitas vezes, nós temos estratégias humanas e nós levamos em conta tudo isso. E o pastor Luiz acabou de dizer: você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença, de nada vai adiantar. Você pode não ter nada, mas se você tiver a presença de Deus, se você tiver a direção de Deus, você tem tudo. Nesta manhã, eu quero te encorajar, é uma palavra de encorajamento. 2024 está se findando. O pastor Luiz já profetizou que o que tiver que receber em 2024, nós receberemos. Amém? Nada ficará para depois. Nada. Mas como que está o seu final de ano? Como você vai iniciar o seu ano? 2025. O cenário era tenebroso. Era um caos. Estava um caos completo. E Josafá, vendo aquele caos, ele se rendeu aos pés do único que poderia resolver o seu problema. Como tem sido a sua vida? Como tem sido na sua casa? Quando chega a doença, quando chegam as más notícias, quando chega um diagnóstico ruim, quando chega a falta do dinheiro, quando chega um problema com seus filhos, uma discussão com o cônjuge, algo forte para se resolver, quando a sua empresa está desgringolando e você não sabe o que fazer, quando falta tudo, o que você tem feito?
Você tem corrido para os pés do Senhor? Nesta manhã, Deus manda te dizer, quando estiver assim, né, Raquel linda? Quando estiver assim, quando você tiver uma má notícia, faça como o rei Josafá. Não perca seu tempo com estratégias humanas. Não perca o seu tempo fazendo aquilo que você acha que vai dar certo. Pode até dar certo, se você estiver longe da presença do Senhor. Mas quando você voltar para a presença do Senhor, o Senhor vai fazer assim: vem cá comigo, meu filho. Isso aqui está certo, isso aqui tudo bem, você me buscou. Mas isso aqui, ó, nós vamos ter que tirar. Porque não está de acordo com o que eu tenho para você. E o tempo aqui em cima voa, glória a Deus por isso. Porque a gente fica numa expectativa tão grande de chegar aqui, a gente pensa assim, eu vou falar 20 minutos e já vai estar bom. Mas é igual a pastora Lu disse, é tão gratificante, é tanta glória de Deus nesse lugar, que a gente quer ficar aqui, sabia? Então nós vamos lá para o verso 15. Quando Jaziel disse ao povo de Judá, e falou o profeta, digam assim comigo, repitam comigo, não tenham medo, não fiquem desanimados, por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Não precisarão lutar, apenas se posicionem e vejam o livramento que darei a vocês. No verso 18, Josafá se prostra com o coração grato ao Senhor. Então repita para o seu irmão aí. O que fazer quando não soubermos o que fazer? Responda a ele assim: se prostre diante do soberano Deus, que criou os céus e a terra, que te conhece desde o ventre da sua mãe. O único capaz de mudar a sua história. O único capaz de colocar paz no meio da guerra. O único que pode entrar na sua casa e mudar a sua história para melhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Bem cedo, na manhã seguinte, no verso 20... o exército de Judá estava saindo. Saiu cedinho. E no caminho, no meio do caminho, quantas vezes nós estamos aqui, no meio de um louvor, no meio da palavra, e o pastor Luiz para tudo e diga assim: eu quero entregar uma palavra para vocês. O que ele fez agora mesmo aqui. Quem pegou a palavra? Qual foi a palavra que ele entregou para você? Alguém pode me falar? Qual foi a palavra que ele lançou? O que ele falou? Ele profetizou sobre as nossas vidas, na nossa vida espiritual. E ele disse para nós: se você tiver a presença de Deus, você tem tudo. Então eu ministro sobre a sua vida. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Foi isso que ele disse. Você pegou? Eu peguei. Eu peguei e anotei. Eu anoto. Dia 24/10. 24/10. O pastor Luiz lançou uma palavra. Quantos creem que o pastor Luiz é profeta nessa casa? Quando ele te pede para você se prostrar diante de Deus, como que você se prostra diante de Deus? Ele fez isso agora mesmo. Como você tem se prostrado? A glória é para Deus. E o pastor Luiz não tem nenhum problema com isso. Não tem mesmo. Se tem uma coisa que ele não leva para ele, é a glória. É para a glória de Deus. Quando ele pede para você se prostrar, igual ele pediu agora mesmo, como você se prostra? Pensa aí como você se prostra. Muitas vezes, muitos se prostram. Meu Deus, de novo. Tem gente que cochila, sabia? Tem gente que cochila quando se prostra. Quando o pastor pede para se prostrar. Gente, é uma oportunidade tão grandiosa
É uma oportunidade tão maravilhosa que você tem de se render ao seu Deus. Que é um versículo que o pastor Júnior ama. Que tudo pode, tudo vê. Ele está te vendo. E você sabia, quando você se prostra, Ele não vê a sua atitude. Ele não vê o seu joelho dobrado. Quando você se prostra, Deus olha o seu coração. Porque não adianta nada você estar de joelho dobrado e o seu coração de pé. O seu coração enrijecido. Mas quando você se rende ao Senhor, seu coração se rende ao Senhor. Ah, meus queridos, você não precisa falar nada. Você não precisa falar nada. E Josafá encoraja o povo, chamando o povo a ouvir a palavra de Deus. Ele enfatiza a necessidade de ter fé em Deus e crer que o Senhor traria proteção e segurança, pois Deus havia prometido de livrá-los. Confie no Senhor, confie que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é suficiente. Você pode dizer assim comigo? Deus é suficiente na minha vida. Descansa nele, pois ele é a sua fortaleza. Você pode colocar para mim, por gentileza, o Salmo 46:1. Diz assim, repete comigo: Deus é nosso refúgio e nossa força. Repitam comigo: Deus é nosso refúgio e nossa força. E leem bem alto agora: sempre pronto a me socorrer em tempos de aflição. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E já caminhando para metade, finalizando já, porque já tem só 18 minutos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu vim aqui nesta manhã para testemunhar e profetizar sobre a sua vida, de que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele é poderoso, Ele é suficiente e Ele fará. Amém? Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui Josafá nos ensina a confiar na palavra transmitida pelos profetas. Você imagina um homem, chega diante deles e fala assim: ó, pode ficar tranquilo. Está vindo aí 3 nações, vamos fazer um exemplo aqui, né? Só figurativo. Tem 1000 homens e virão lá 50.000 homens contra vocês. Vocês imaginam a cena? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se posicionem, imagina, doutor Lucas. Se posiciona, o inimigo está vindo, está bem próximo. Se posicione. E fique parado. E fique parado. E o cheiro do inimigo está chegando. Sabe quando o capeta chega lá, assim, igual a missionária disse? A missionária Nayara disse aqui quando ela pregou. Escondidinho assim, e só aprontando. E de repente você identifica ele, vê ele ali de longe. Assim estava. E eles parados, esperando em Deus. É assim que nós precisamos ficar. E vede o livramento do Senhor sobre a sua vida. Então, pastora Lu, como reconhecer, discernir um profeta nos dias de hoje? Ele só fala o que está de acordo com a palavra de Deus. Nenhuma profecia verdadeira contradiz a Bíblia. Deus não se contradiz. Isaías 8:20 diz: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz. O profeta de Deus manifesta o fruto do Espírito. Aqui nesta casa tem profeta que manifesta o fruto do Espírito Santo. O testemunho é confirmado, as profecias se cumprem e edifica a igreja, sejam elas pessoais ou coletivas. Quando o profeta falar em nome do Senhor Jesus e tal palavra se cumprir e se realizar, então foi Deus que falou. Nunca abra a sua boca para julgar o profeta. Você pode julgar a profecia, mas nunca o profeta. Quem vai tratar com ele não vai ser você, não vai ser eu. Será o Senhor.
O profeta glorifica a Deus e não a si mesmo. Falei isso aqui agora mesmo. Nosso pastor não tem problema com isso. O foco verdadeiro do verdadeiro profeta é levar as pessoas a se aproximarem de Deus e não buscar fama e benefícios próprios. E sobre esta palavra eu quero finalizar testemunhando. E eu quero começar testemunhando da minha vida para a vida de um casal de ovelhas. Eles estão aqui. Eu pedi para eles virem e eles vieram. Normalmente eles vêm à noite. O que é você receber uma palavra de Deus na sua vida? O que é você obedecer? O que é você se posicionar? O que é você esperar em Deus? Você vê a resposta de Deus, a bênção de Deus. E eu quero que eles fiquem de pé. Não para expor, mas para glorificar a Deus. É o André e a Brenda. Glorificar a Deus. Pensa no homem que chegou aqui só a capa do Batman, né? Só o Kimba. Ele chegou aqui estraçalhado. Ele chegou aqui com luto no coração. O filho dele foi assassinado. Ele não conseguia falar sobre isso. Ele não dava conta de olhar no olho. Ele não abraçava ninguém. Ele reclamava de tudo. Ele desconfiava de todos. Ele morava com a esposa e não eram casados. Ele tinha dificuldade. Tudo que fazia dava errado. E nós lançamos uma palavra sobre a vida deles. E nós profetizamos: o Senhor pode mudar a sua sorte. Se você se posicionar, se você esperar, se você tiver calma, se você buscar a Deus, se você orar, se você jejuar, Deus vai mudar a sua sorte, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele promete, Ele cumpre. E para a glória de Deus, Ele livrou do luto. Ele só usava preto, hoje Ele vem todo lindo. Cada domingo Ele está mais bonito. A Brenda nem fala, minha boneca, né? Saiu do luto. Busca Deus, ora a Deus, se arrepende. E para completar a cereja do bolo, um cerejão do bolo, eu anotei aqui, eu queria lembrar a data. Eu vou olhar aqui. Foi em agosto, dia 24 de agosto, eles se casaram. Glória a Deus, e nós profetizamos sobre a vida deles, e eles receberam. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês mais uma vez. 2025 será um ano, André, que eu já te disse, que você terá muito para emprestar e você não pedirá emprestado. Você vai voar nas asas do Espírito Santo. E todas as vezes que você abençoa a sua esposa, para louvar, para adorar, para fazer a obra do Senhor, saiba que o Senhor está honrando você e nada vai faltar. Descansa o seu coração. Por certo, o Senhor já se levantou e a guerra não é sua, é do Senhor. Amém? Deus abençoe. Como eu acho que eu comecei e não concluí, dia 24/10, o pastor Luiz. Ah, tem uma foto. Coloca uma foto aí, a foto deles tem aí. Se você achar. E no dia 24/10, se você não anotou, anote hoje. Anote. Eu até permito você pegar seu celular para anotar na anotação, depois você desliga, tá bom? Pastor Luiz, dia 24/10, diz assim. Ele estava pregando sobre Gênesis, foi no dia que o pastor Elber ministrou, numa quinta-feira. E talvez você não estava aqui, pega hoje, e eu vou profetizar também sobre a sua vida, a mesma palavra que eu já recebi. Ele disse o seguinte, hoje é dia 24/10, daqui um ano,
daqui 1 ano, você terá a sua vida completamente transformada para melhor. Deus fará algo extraordinário que você não tem noção. Deus fará algo na sua vida que você nunca imaginou. Amém, crente? Nunca. E está anotado. Eu anoto e circulo assim. Quando eu penso que eu vou esquecer, eu coloco num lugar onde eu não esqueço. Amém? Dia 24/10. Vocês podem ter certeza que eu vou testemunhar. Amém? Olha que coisa linda, gente. Olha só. Olha a elegância dele e dela. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. E eu estou aqui para encorajar você a servir a Deus verdadeiramente. Não sirva a Deus de qualquer jeito. Essa frase é familiar? Vocês acabaram de ouvir do pastor Luiz. Não sirva a Deus de qualquer jeito. Sirva a Deus com intensidade no seu coração. Seja verdadeiro. Seja você. Ao subir aqui, meu marido sempre fala para mim assim: meu amor, não se preocupe. Seja você. É o seu amor, é a sua graça. Seja você. Não queira mudar isso. Seja você. Amém? E eu quero honrar nosso pastor Luiz como profeta desta casa. Testemunhando, e eu disse a ele, falei: pastor, onde eu for, eu vou testemunhar sobre isso. O ano passado, eu não lembro, eu não consegui encontrar o culto, mas eu ainda vou encontrar o dia que foi, eu acho que já tem quase 2 anos, isso. Ele chamou aqui na frente os pais, sobre os filhos, ele profetizou sobre os nossos filhos, e ele disse assim: o louvor pode subir, por favor. Deus levantará dos 4 cantos desta terra pessoas para favorecer seus filhos. Quem lembra? E eu anotei, lembra, pastor Glaucio? Deus levantará pessoas para favorecer seus filhos. E rapidamente, Deus levantou tantas pessoas para favorecer nossos filhos. E o quadro, a situação dos nossos filhos era a seguinte: nossa filha é recém-formada, sem condição nenhuma para começar, para montar consultório e tudo. E estava bem, esperançosa. O nosso filho, também formado há pouco tempo, nosso filho Victor, ele dava aula e engenheiro civil, com muita dificuldade também, trabalhando muito, virando noites com projetos e tudo. E eu agarrei essa palavra. Eu e Jolei viemos à frente, nós abraçamos essa palavra e eu comecei a orar em cima dessa palavra. Senhor, é uma promessa. O Senhor levantará. O Senhor levantará. Quando foi esse ano, amados, Deus começou a levantar pessoas dos 4 cantos da terra para abençoar nossos filhos. Deus levantou uma irmã muito amada da igreja para fazer um financiamento para nossa filha. Pensa nisso. Você já parou para pensar? Uma pessoa confiar e falar assim: olha, eu vou fazer um financiamento e vocês pagam com juro baixinho. Para a glória de Deus, a minha filha já quitou. Glória a Deus. Glória a Deus, essa é a melhor parte. Deus levantou outra pessoa para chegar nela e falar assim para ela: Gigi, faz a lista do material que eu vou comprar para você. Vocês têm noção? É muita coisa. E agora, mais ou menos uns 40 dias, o nosso filho estava trabalhando na Goinfra. Ele foi para a Goinfra depois dessa palavra lançada. Ele estava muito aflito. Ele: mãe, vamos numa oração? Eu falei: vamos. E nós oramos de madrugada, acho que 14 dias. E logo depois, uma ex-aluna de um curso que ele dava, que ele ministrava, de 3D Max, essas coisas de engenharia, que eu entendo igual de medicina, nada. E aí ele: ora, mami, alguém falou a meu respeito lá na Goinfra. Amados, por telefone, a pessoa entrou em contato com o nosso filho e contratou ele. Amém. Na Goinfra. Amém? E eu agarrado na palavra. E eu estou agarrada nessa palavra. E eu oro, né, Lisete? Lisete tem um testemunho lindo. Tem uma mãe que ora pelos seus filhos, que profetiza sobre os seus filhos, está ali. E quando foi agora 40 dias atrás, nosso filho recebe uma ligação de São Paulo. E diz para ele: cara, essa linguagem dos jovens, né?
cara, como é que você está? E aí, e falou com ele sobre uma proposta para ir trabalhar em São Paulo. Ele falou assim, estou aqui, se for para melhor. Ele chegou no chefe da Goinfra e explicou a situação, falou, cara, você vai voar. Nós vamos dar um jeito. O RH dispensou ele para ele não perder os direitos trabalhistas. Onde você vê isso se não for Deus? Numa empresa grande? Nunca fazem isso, nunca. E aí, esse amigo dele, que conheceu no IPOG, fazendo uma pós-graduação, na pandemia, não se conheceu pessoalmente, fizeram um grupo de estudo online. Esse cara lembrou do Victor, lá em São Paulo. Entrou em contato com ele, o chefão ligou para ele, fez uma entrevista por telefone. E agora, dia 9, o nosso filho foi contratado pela Petrobras em São Paulo. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Minha casa está uma bênção. A netinha para um lado, Nora para o outro. E o pastor Luiz vira na quarta-feira e fala assim, pastora Lu prega domingo. Falei, glória a Deus, aleluia. Dor de barriga não faltou. Nada faltou. Estresse não faltou. Desespero não faltou. E para completar, tem 4 minutos. Você vai cantar em 2 minutos. E aí, o ano passado, a pastora Lu ministrando. E ela falou assim, Deus ressuscitará sonhos. Deus vai desengavetar sonhos. Lembra, pastora? Lembra, pastora Vânia? Deus vai desengavetar sonhos, né, Lília? E nós viemos à frente. Eu agarrei, eu sempre tive um sonho de voltar a estudar. Mas eu tive um problema de memória muitos anos atrás. E minha memória foi afetada. Então, eu ainda tenho, mas eu estou quase curada. De memorizar. E eu falei, não dou conta, nunca que eu vou dar conta de voltar a estudar. Porque eu não gravo as coisas, eu não dou conta. E a pastora Lu veio e ministrou, falou, você é capaz, minha filha. Né? Vamos que vamos. E ela profetizou, e eu vim à frente, eu agarrei nessa palavra. Falei, quem sabe, né? Quem sabe Deus tem. Para a glória de Deus. Incentivada principalmente pela nossa filha, Giovana, que é a minha maior incentivadora. Ela fez a minha inscrição. E eu estou cursando faculdade. E eu passei com excelentes notas. Fez 1 ano já de faculdade, para a glória de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Como diz nossa pastora Lu, se eu tiver uma oportunidade, fica a parte 2. Mas eu quero que você leve para o seu coração, não o meu testemunho em si, o meu testemunho é para edificar a sua fé. Nós temos vivido milagres, não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com coisas, tem a ver com posicionamento. O meu esposo é um profeta do Senhor dentro da nossa casa. Ele tem profetizado, ele tem falado conosco. Tivemos dias maus, onde o pastor Luiz instruiu ele e falou, olha, você deveria ter agido dessa forma. Agora, recentemente, ele chegou lá em casa, ele reuniu eu e a Gigi na mesa e disse assim, eu quero pedir perdão para vocês. Eu falei com vocês, mas eu quero dizer para vocês que eu protejo vocês. Eu vou proteger vocês e nunca mais isso vai acontecer. Esposo, como está sendo a sua vida? Você tem profetizado na sua casa? É com você, tudo está nas suas mãos, não está nas mãos da sua esposa. Se você deixar na mão da sua esposa, você vai matar ela. Por muitos anos eu sofri isso. Por muitos anos eu carreguei coisas que não eram minhas. E prosperamos muito, sabia? Eu e Jorley tivemos uma época que nós tivemos muito dinheiro. Muito dinheiro. Nós tínhamos carrões, nós tínhamos casa grande, chique, muito bonita. Tivemos dinheiro. Nós comíamos nos melhores lugares. Nós andávamos muito bem vestidos. Eu era carregada de joias. Era. Mas um dia, Deus foi tirando tudo. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus conhece o nosso coração. Ele sabia que nós suportaríamos. Amém? Hoje, leva para a sua casa o exemplo do rei Josafá. Bruno, se posiciona, meu filho. Se levanta. Se posiciona. Se posiciona em Deus. Não nos seus pensamentos. Não nos seus projetos. Mas em Deus. 2025 poderá ser o melhor ano da sua vida.
Se você se posicionar e ouvir a voz dos seus líderes que falam na sua vida. Pastor Luiz tem te advertido. Pastor Jorley tem te advertido. Se posicione. Da Solange nós cuida, porque é uma mulher extraordinária e você sabe disso. Amém? Amém? Nós queremos glorificar a Deus. Tem um hino que eu amo. Nós temos 41 segundos. Pastor Luiz, pode subir.